Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Estamos aqui no episódio 52. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, instrutor do curso Projeto Elétrico, e nessa aula de hoje aqui nós vamos falar sobre demanda e medição coletiva, cálculo da demanda e medição coletiva. Especificamente, deixa eu te avisar logo do que a gente não vai falar aqui nessa aula. Eu não vou mostrar para você o cálculo passo a passo, a conta, a matemática. Por quê? Porque eu já mostrei em outra aula. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ver. A nossa aula, se eu não me engano, foi a aula de número 38. Lá tem um cálculo passo a passo para você fazer, inclusive, como criar uma planilha Excel para você fazer os seus próprios cálculos de demanda, tá? Crie sua própria planilha, eu fiz uma lá do zero junto com você. Então, não é disso que eu vou falar nessa aula. Inclusive, eu recomendo que se você for assistir essa aula, assista depois desta aula aqui. Essa aula aqui vai abrir a sua cabeça para entender de vez a questão do cálculo de demanda e medição coletiva. Por quê? Porque eu fiz um resumo das principais dúvidas, dos principais pontos que eu vejo que os meus alunos têm dificuldade em entender nesse assunto de demanda. E eu vou explicar todos esses pontos nessa aula. Então, vou falar sobre os critérios do cálculo de demanda, vou falar sobre a diferença entre demanda individual e demanda coletiva. Vou falar também sobre uma coisa que confunde ainda muita gente, que é kilowatts ou kVA. Né? E depois, por último, eu vou te mostrar uma sugestão de um passo a passo. Todo mundo ama um passo a passo, né? Um passo a passo correto para você chegar numa demanda de medição coletiva. Então, sem mais delongas, vamos só rodar a vinheta e já vamos entrar direto ao ponto aqui em mais um projeto elétrico na prática. Ok, então vamos primeiro falar aqui sobre os critérios para o cálculo de demanda. O que tem de importante aqui para você saber sobre os critérios? Primeiro, temos aí sempre dois critérios para o cálculo de demanda, tá? Dois critérios, o da carga instalada e o da área útil. Quando que você vai usar o critério da carga instalada? Para estabelecimentos comerciais. E quando eu digo comerciais, o que eu estou querendo dizer? Só loja? Não, não é só loja. Podem ser estabelecimentos hospitalares, podem ser estabelecimentos de prédios comerciais, escritórios, podem ser shoppings, pode ser clínica de beleza, salão de beleza, né? Pode ser qualquer tipo de comércio, qualquer edificação que não seja uma edificação com fins exclusivos residenciais. Isso aí é o que nós chamamos de área comercial. Tá? Então, quando você tem as áreas comerciais, cada tipo de instalação elétrica tem o seu perfil de carga, seu comportamento de carga. Por exemplo, imagine o comportamento de carga de uma escola. É totalmente diferente de um comportamento de carga de um hospital, que já é totalmente diferente, por exemplo, de uma loja dentro de um shopping, de um cinema, por exemplo. Então, são todos estabelecimentos comerciais. Por que as concessionárias deixam o critério da carga instalada para as áreas comerciais? Porque não tem como você fazer um cálculo estatístico, uma previsão estatística de como vai se comportar aquelas cargas, né? Aquele perfil de consumo. Ar-condicionado ligado o tempo inteiro ou não, ou então é esporádico ou não, você tem aquecedores, se é tudo ligado ao mesmo tempo ou não. Tá? Então, cada estabelecimento comercial tem o seu específico comportamento com relação à sua carga. Tá? Por isso que não dá para fazer uma grande estatística envolvendo aí as instalações de áreas comerciais. Então vamos pelo critério de carga instalada, que é qual? Você reúne os grupos de carga e aplica o fator de demanda típico para aquele grupo de carga naquele tipo de instalação. Por exemplo, para o grupo de carga de ar-condicionados, dentro do tipo de instalação escolar, ou hospitalar, ou loja comercial. Aí você tem um perfil de consumo. Né? Então tem muitas concessionárias que têm várias tabelas, e aí tem inclusive tabela para cada tipo de estabelecimento.
Tá? Mas o que é importante aqui? Você vai ter um tipo de estabelecimento onde você conhece o perfil de consumo, né? Uma escola, um hospital, uma clínica, e aí você tem um grupo de carga, cargas de aquecimento, cargas de ar-condicionado, cargas de iluminação, cargas de tomadas. E aí com isso você tem aí condições de estabelecer melhor qual vai ser realmente a carga e o peso no sistema elétrico daquela edificação. Então, carga instalada é o nosso primeiro critério. Depois vamos ter o critério aí da área útil. E o que é o critério da área útil? Você vai usar para áreas residenciais. Se o critério da carga instalada é para áreas comerciais, o critério da área útil é exclusivo para áreas residenciais. Casas, condomínios e edificações residenciais. Detalhe, muita gente tem essa dúvida, hotel. Os hotéis, pousadas, a gente encara como residencial ou comercial? Você vai encarar como área comercial, porque tem um perfil de consumo diferente de áreas residenciais. Tá? E se algo for diferente lá na sua concessionária, você pode conversar, alinhar previamente com a sua concessionária o tipo de empreendimento que você tem e os critérios que você vai usar, que vai levar em consideração. Então, áreas residenciais, critério da área útil. O que é o critério da área útil? É quando você tem já um perfil estatístico de consumo para apartamentos e para residências, né? Quando você tem um perfil estatístico pela área. Então a concessionária já conhece como se comporta o uso da energia elétrica em apartamentos, por exemplo, em torres residenciais. O critério, o perfil de carga clássico de uma casa, né? de um apartamento, de uma residência. De manhã cedo, está todo mundo em casa, todo mundo liga o chuveiro elétrico, todo mundo desliga os ar-condicionados, a maioria das pessoas saem de casa, né? Então iluminação em tomadas fica ali um pouco baixo, talvez na hora do almoço volta algumas pessoas para casa, o consumo sobe um pouco, e depois no horário de pico, mais ou menos 6 horas, 6 e meia, todo mundo chega em casa, liga a iluminação, liga o ar-condicionado, liga o chuveiro elétrico. Durante a noite todo mundo liga os ar-condicionados, né? Vai depender muito aí da região do Brasil, né? Mas, enfim, as concessionárias de cada região já têm estudos estatísticos e elas conhecem muito bem como é o perfil de carga, já que a área residencial todo mundo usa mais ou menos igual. É diferente de você pensar, por exemplo, em áreas comerciais. Cada loja, cada estabelecimento usa de um jeito diferente. Agora, apartamentos não. Casas dentro de um condomínio também não. Todo mundo tende a ter o mesmo comportamento, estatisticamente falando. Então, pela área útil, a concessionária determina qual vai ser a demanda para aquele apartamento, para aquela unidade consumidora. Mas se eu estiver dentro do empreendimento, dúvida frequente. Se eu estiver dentro do empreendimento, apartamentos, né, por exemplo, tem uma torre de 20 pavimentos. Tem uma torre de 20 pavimentos. Só que cada pavimento tipo, eu tenho aí 3 apartamentos. Cada apartamento tem uma área diferente. E tem um apartamento que é de médio padrão, talvez 70 metros quadrados, e tenho 2 apartamentos de alto padrão, por exemplo, 100 metros quadrados e 120 metros quadrados. São áreas diferentes. Como é que eu vou fazer o critério da área útil dentro dessa condição? Né? Isso é muito simples. Você vai usar aí a média ponderada. Essa é a solução do seu problema. Use a média ponderada. Calcule a área útil de cada uma das unidades consumidoras, veja quantas vezes se repete aquela área e faça uma média ponderada para saber o critério aí da demanda total. Tem várias normas, inclusive, que tem um modelo desse tipo de cálculo na própria norma. Tá? Quando você tem médias, áreas diferentes, aí você usa o critério da média ponderada. Tá? Então, não tem dificuldade. Foi comercial, carga instalada. Foi área útil, foi área residencial, área útil, critério da área útil. E aí tem um caso que você vai misturar os dois critérios. Como assim? Pronto, agora já está confundindo tudo. Não, é muito simples. Você acabou de ver que tem critério da carga instalada para a área comercial, para aquela área que não dá para usar estatística. E o critério da área útil é para a área residencial, que é aquela área que tem como você prever estatisticamente. Só que tem casos que você vai ter as duas situações juntas. Por exemplo, exemplo clássico, uma edificação, uma torre, né, residencial, que você tem vários apartamentos ali, tudo bem, tudo ali com a mesma área, critério da área útil, mas o condomínio tem piscina, tem sauna, tem elevadores, e aí você não tem como saber aí a área do condomínio para prever a carga. Não dá. É como se fosse ali, por exemplo, um clube, né?
Condomínio de um prédio é como se fosse um clube, não é bem uma área residencial. Então você cai aonde? Você cai aqui na área comercial. Ou seja, você vai usar o critério da carga instalada para o condomínio e o critério da área útil para as unidades consumidoras residenciais. Inclusive tem um caso bem comum também, que você literalmente tem a mistura dos dois, né? Comercial e residencial. Por exemplo, você tem aí no térreo lojas, no térreo de uma edificação de 4 pavimentos, no térreo você tem lojas, e no primeiro, segundo, terceiro, quarto pavimento você tem apartamentos. Então aí é uma mistura, né? Então como é que você vai calcular uma demanda para uma edificação como essa? Muito simples. O que é área comercial, você vai fazer a carga instalada. O que é área residencial, você vai fazer a área útil e depois você soma, né? Você soma os resultados dos dois critérios e aí obtém a sua demanda total. Ok? Então acredito que agora ficou claro aí para você não se confundir mais a questão dos critérios, tá? Deixa eu fechar agora essa parte aqui para a gente prosseguir. Vamos falar agora individual versus coletivo. Por que eu anotei isso aqui, pessoal? Muito simples. Primeiro, você tem que entender que quando você está falando de uma demanda, você tem os dois tipos aí. Você tem a demanda individual e a coletiva. Para que serve a demanda individual? Para que serve a demanda individual? Para um dimensionamento individual de cada unidade consumidora. Tem coisas que você precisa saber de forma individual, de cada unidade consumidora. Que coisas são essas? Você tem que dimensionar, por exemplo, o alimentador, o cabo, o condutor, de cada uma das unidades consumidoras. Você tem lá o seu quadro coletivo, né? E do quadro coletivo vai sair para cada apartamento, para cada residência, para cada loja, você tem aí um alimentador. Se tem um alimentador, você tem também um disjuntor de proteção desse alimentador. E se tem alimentador, tem que ter também a proteção mecânica, eletroduto, eletrocalha, perfilado, né? Shaft, né? Por exemplo, bandeja, né? Então você tem vários tipos aí de infraestrutura. E você tem que saber o dimensionamento desses itens aqui pela demanda individual. Não se faz cálculo de condutores alimentadores, né? Ou condutores principais, que a gente chama de alimentadores, pela carga instalada do apartamento, de jeito nenhum. Pela carga instalada da loja, não. Porque a loja nunca vai usar a sua carga instalada por completo. Então você faz pela demanda, mas qual demanda? A demanda individual. A demanda individual. Tá? Então você tem lá o apartamento 101, tem a sua demanda. Apartamento 102 tem a sua demanda. Apartamento 103 tem a sua demanda. E cada um desses condutores, para o 1, para o 2, para o 3, o disjuntor para o 1, para o 2, para o 3, você vai se basear na demanda individual. É por isso que você sempre tem que pensar em um projeto de edificação coletiva, né? Você tem que analisar a norma da concessionária, tanto a de atendimento individual, para essa fase do projeto aqui, como depois para a coletiva. Então vamos agora falar da coletiva, né? A demanda coletiva. O que você vai se preocupar aqui? Primeiro, você tem que pensar aí, claro, para que eu preciso do cálculo da demanda coletiva, da edificação como um todo? Eu preciso para dimensionar o meu ramal de entrada. Bom, a gente tinha nesse momento aqui um apartamento se conectando a um medidor dentro de um quadro coletivo. Então a carga desse apartamento está lá presente dentro de um quadro coletivo. Agora eu estou olhando para a edificação por completo. Estou olhando para a edificação por completo. Então a edificação inteira vai se conectar na minha rede. Então eu vejo a edificação inteira. Para eu ver a edificação inteira, eu tenho que pensar na demanda coletiva, por completo. E é esse aqui o cálculo que a gente sempre faz mais especificamente nesses tipos de projeto, né? Cálculo da demanda coletiva. Vai servir para quê, então? Vai servir para dimensionar o ramal de entrada, os condutores do ramal de entrada. Dependendo da sua concessionária, você tem ramal aéreo, ramal subterrâneo. Depende, então, da potência, né? Depende do resultado do cálculo de demanda. Então, você vai ter que saber qual é a demanda coletiva para especificar o ramal de entrada. Se vai precisar de um transformador ou não. Essa não é uma decisão do projetista. Essa é uma decisão da concessionária, né? E aí tem uma regrinha específica em cada concessionária. Por exemplo, na concessionária da Enel, você tem aí até 300 kVA, você tem que não precisa de transformador exclusivo para essa edificação.
A concessionária vai fornecer energia em baixa tensão da rede secundária. Agora, a partir de 300 até 600, a Enel vai analisar o caso, vai analisar a sua rede e vai determinar se coloca um transformador exclusivo ali, talvez até mais de um, para atender aquela região, né, para atender aquela unidade consumidora. Ou se vai solicitar que a própria edificação tenha uma subestação interna, né? Então isso vai variar muito de concessionária para concessionária. O fato é que a unidade consumidora vai ser alimentada em baixa tensão ou em média tensão. E para se decidir isso, você tem que saber aí a demanda total da instalação. Outra coisa que você vai precisar da demanda é calcular a proteção geral, né? Então, se você tem proteção em média tensão, né? Por exemplo, se você tem um transformador, você vai ter que dimensionar a sua chave fusível, o elo fusível, né, no seu ramal de entrada. Se você está se conectando na baixa tensão, você tem que, então, especificar o seu disjuntor de proteção geral. E isso vai depender do quê? Da demanda, do resultado da demanda total da edificação. Por último, você vai também especificar o seu poste, né? Principalmente para quem está se conectando em baixa tensão. Se você decidiu aí qual é o condutor, então você tem que saber qual é o poste que vai suportar esse ramal, principalmente se for aéreo, né? Muitas concessionárias já têm tudo isso aqui, todos esses 4 itens aqui, padronizados, né? São padronizados em tabelas nas próprias normas, ok? Então, já falamos aqui que você tem que sempre se preocupar com 2 tipos desse cálculo de demanda, a individual e a coletiva. Eu vou já mostrar para vocês aqui que várias normas, vou abrir aqui várias normas, pode ser que a sua esteja no meio dessas, e você vai ver que está lá sempre a preocupação de demanda individual e a demanda coletiva, né? Especialmente em edificações residenciais, que você tem sempre a presença, né, da individual e da coletiva, e tem sempre a presença também dos critérios da área útil e da carga instalada. Deixa eu fechar então isso aqui para a gente poder prosseguir aqui com a nossa apresentação. Ok, então agora nós vamos falar de algo para você nunca, talvez você não tenha dúvida nisso, ou talvez você tenha. Se você tem, você nunca mais vai esquecer isso aqui. Como é que eu vou saber se eu estou calculando uma demanda, se eu vou calcular em quilowatts ou em kVA? O que eu preciso colocar no memorial? O que eu preciso colocar nos cálculos? Kilowatt ou kVA? Kilowatt? Essa dúvida, pessoal, se você tem essa dúvida, mate essa dúvida uma vez por todas. Tá? Por quê? Porque demanda, no final das contas, sempre vai ser em kVA. Eu vou abrir aqui várias concessionárias, você vai ver. Todas elas chegam no final, é kVA. Por quê? Porque kVA, volt ampere, potência aparente, né? Potência total. Se você for dimensionar um transformador, você não vai falar de quilowatts. Se você vai dimensionar uma carga que vai se conectar na rede da concessionária, você não vai falar de quilowatts. Você vai falar de potência total, potência aparente. Tá? Por que você causa essa dúvida, né? Essa confusão na mente das pessoas? Porque muitas das cargas internas, né, terminais, cargas terminais, você tem aí a tendência em colocar em quilowatts, por exemplo, chuveiro elétrico, quilowatts, aquecedor, quilowatts, cafeteira elétrica, quilowatts, né? E aí quando você vai fazendo essas contas, de repente você está lá com quilowatts, você tem coisa em kVA, iluminação em volt ampere, chuveiro em watts, e aí você tem essa confusão, né? Então, vamos lá. Primeiro, quando você está falando de kilowatt ou kVA, vamos pensar no seguinte. Uma coisa é quando você tem uma carga específica. Quando você tem uma carga específica, você está falando de um equipamento específico. Este equipamento, ele tem a sua potência ativa, que vai ser dada em watts, e ele tem sua potência total, que vai ser dada em kVA, ou volt ampere, né? E aí, a relação entre eles é o quê? É o fator de potência. E aí, é o fator de potência de quê? O fator de potência deste equipamento. O fator de potência deste equipamento específico. Todo equipamento, desde uma lâmpada, de uma luminária, até uma máquina industrial complexa, vai ter um fator de potência calculado, planejado, né? Aferido pelo próprio fabricante. Está lá no catálogo, está lá no manual. Tem que ter um fator de potência. Isso aí é da natureza da carga elétrica, tá? Então, não tem muita dúvida aí. Se você tem uma carga que ela está expressa em watts, você pode transformar facilmente para volt ampere, usando o fator de potência. Então, você escolhe lá no projeto se você vai colocar essa carga em watts ou volt ampere. Qual é o certo?
Não tem certo ou errado aqui. Você pode escolher trabalhar com watts, você pode também escolher trabalhar desde o começo com volt ampere, com VA. O que é mais certo para se fazer em termos de ganhar tempo? É você ver e conhecer a sua norma e saber que lá na hora de fazer o cálculo da demanda, ela vai pedir aquele grupo de cargas em watts ou VA, né? Por exemplo, lá na tabela lá da norma, na fórmula da norma da concessionária, ela pede que os ar-condicionados sejam totalizados, somados em VA. Então, se você desde o começo colocar os ar-condicionados no seu projeto, lá no começo, em VA, vai ficar mais fácil para você, né? Porque você já vai ter tudo em VA. E o contrário é verdadeiro. Se ela quiser em watts, se você está colocando em VA, é mais fácil que você coloque logo em watts. Então você conhece a sua norma, já sabe o que ela vai pedir e você facilita esse trabalho. É só isso. Tá? Mas vamos agora pensar no seguinte. Beleza, já entendi que quando você tem aí uma carga, posso lidar aí com watts ou volt ampere. Mas se eu quiser transformar de watts para VA, tá? Só um parênteses, pessoal. Como é que eu transformo watts para VA? Muito simples, apenas divida pelo fator de potência. Divide pelo fator de potência. Você transforma watts para VA. Muito simples, tá? Então, toda carga que você tem, se está em watts, você pode deixar em watts, ou você pode dividir pelo fator de potência e usar em volt ampere. Ok. Agora vamos pensar quando você tem aí um agrupamento, tá? Agora a coisa muda de figura. Por quê? Porque você tem aí agora um agrupamento de cargas. Você está juntando um monte de carga, um monte de luminária, um monte de tomada, por exemplo, ou várias máquinas em um conjunto. E aí, quando você fala do agrupamento, não tem como falar mais de um fator de potência unitário, né? Ou único. Você está falando aí de um fator de potência de várias máquinas. Ou seja, você vai ter que pegar um fator de potência médio. Médio, mas médio de quê? Médio daquele tipo de carga, daquele grupo de carga. Se você está tratando de carga de iluminação, existe um fator de potência médio para cargas de iluminação. Hoje em dia, por exemplo, nós usamos muita iluminação em LED. Né? Então, o LED é uma coisa bem eletrônica. Né? Então, você tem um fator de potência variando aí entre 0,9 e 0,92 para circuito de iluminação. Mas não é mais só uma luminária, são várias, né? Várias luminárias em um apartamento. E aí, vários apartamentos em conjunto. Então, não está todo mundo usando exatamente o mesmo tipo de luminária. Não está todo mundo usando o mesmo fator de potência exato. Mas o que você considera? Fator de potência médio. Né? Conhecido para aquele grupo de cargas. Certo? E aí é que fica um pouquinho, que você tem que dar um pouquinho mais de atenção. Como você está tratando de fator de potência médio, tá? Médio, dentro do agrupamento, então, como é que você descobre o fator de potência médio? Você não precisa se preocupar muito com isso, não. Vai estar tabelado na sua norma da sua concessionária. Está lá. Vai estar, por exemplo, na fórmula da concessionária. Vai estar lá nas tabelas da sua concessionária. Então, não fique preocupado em excesso com isso aqui. Você vai ver, por exemplo, que às vezes a fórmula da concessionária pede que você traga as potências em watts, e na própria fórmula o resultado ela vai te dar, por exemplo, em volt ampere, em VA, em kVA. Por quê? Porque ela já colocou dentro da fórmula o fator de potência. Ok? Então chegou a hora de eu te mostrar aqui esse tipo de coisa em várias concessionárias. Tá? Agora que a gente já falou aqui, já falamos de kilowatts ou kVA, já falamos também de critério de carga instalada, de critério de carga instalada e de área útil, já falamos de individual e de coletiva, já estamos prontos aqui para dar uma olhada então em várias normas de concessionárias ao longo de todo o Brasil, para eu te mostrar que sempre vai cair muito parecido em todas elas. Vai ser feito cálculo de demanda muito parecido em todas as concessionárias. É por isso que dentro do curso Projeto Elétrico, nós não ensinamos focado em uma concessionária apenas, porque muda muito pouco de uma para outra. Tá? A gente ensina uma base teórica geral para você saber se preparar para projetar em qualquer concessionária. Okay? Porque você vai ver aqui que são muito parecidas. Tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então a gente já começa aqui com a norma da neoenergia, do grupo neoenergia, por exemplo, Coelba e outros locais. Né? Aqui você tem, por exemplo, cálculo de demanda. Olha só, cálculo lá no anexo 1,
memorial técnico, cálculo da demanda de unidades do grupo B. E veja como fica claro aqui essa informação, olha só. A demanda total da edificação, deixa eu colocar aqui um lapisinho para poder riscar com vocês. Olha só, a demanda total da edificação vai ser a demanda dos apartamentos residenciais com o critério da área útil, vezes o fator de segurança, FR, tá? Vai ter uma tabela para você consultar. E também vai se somar o quê? A DS. DS é o quê? Demanda do condomínio. E como é que eu calculo a demanda do condomínio? Método da carga instalada. Ou seja, exatamente o que nós falamos aqui no comecinho da aula, tá? E se eu tiver cargas comerciais, lá no térreo, por exemplo, lá na loja, temos lojas lá no térreo, eu vou simplesmente somar a demanda das cargas comerciais. Como? Calculando por que método? Carga instalada de novo, tá, pessoal? Então, muito simples. Veja aqui na norma na Coelba, aqui no grupo Neo Energia, é dessa forma aí que você vai fazer, e é dessa mesma forma que vai aparecer em várias outras normas aqui que eu vou te mostrar. Né? E aí como é que você usa o critério da área útil? Né? Você vem aqui, olha só, você vem aqui tem, em função da área do apartamento, por exemplo, tem um apartamento de 70 metros quadrados, eu estou nessa faixa aqui. Ó. Qual vai ser a minha demanda? Ele já dá aqui a demanda 1.67. Dá a demanda em quê? Quilowatts ou kVA? Está aqui, ó, kVA. Já dá pronto aí. Veja que sempre essas normas vai puxar aí para kVA. Todas elas vai trazer em kVA no final das contas, tá? Então você pega as áreas úteis, soma todas as áreas, multiplica pelo número de apartamentos, por exemplo, e vai achar aí a demanda em kVA, tá? Então espero que você nunca mais tenha dúvida com relação a esse tipo de cálculo, né? Que critério usar? Acabou essa dúvida, tá? Morreu essa dúvida aí, ok? Então essa aí é a norma da concessionária Neo Energia, tá? Tem outros detalhes aqui que você pode ver, né? Por exemplo, ele explica aqui mais um pouquinho à frente como é que você vai fazer o cálculo da carga instalada. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Carga instalada. Critério da carga instalada. Como é que eu faço essa conta? Está aqui, ó. Você tem a fórmula completa e aí você tem os fatores. O que é, por exemplo, o fator A? O fator A representa, então, aí, soma das demandas referentes à iluminação e tomadas de uso geral. Tá? Então, é iluminação e tomadas. Aí você tem aqui uma tabela para detalhar aí. Essa tabela aqui vai detalhar como que você chega no fator A. Agora, interessante, de novo, mais uma vez, ele vai trazer esse fator em quilowatt ou em kVA? Olha só. De novo, ele vai estar trazendo em kVA. Tá? Essa carga já vai ser somada e o resultado final aqui, com certeza, ele vai ser dado já em kVA. Ok, deixa eu te mostrar outra norma aqui agora, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, a norma da Energisa, ND10001. Aqui é muito simples também, pessoal. Essa norma da Energisa é bem didática, tá? Veja só, cálculo de demanda para entrada trifásica. Aqui é a ND001, está tratando aqui de cargas individuais, tá? Individuais ou até 3 unidades coletivas, tá? Agrupadas, tá? Então, como é que ele faz aqui a conta? Olha só, como é bem similar à norma lá do grupo Neo Energia. Demanda, primeiro você já vê que está em kVA. E aí você vai ter vários fatores, né? Iluminação e tomadas, aquecimento, forno micro-ondas ou secadores, máquinas, né? Depois você tem aqui fogão, forno elétrico, depois aparelho de ar-condicionado no D5. E cada uma dessas aqui, mais uma vez eu chamo a atenção para você, que vai ser tratada aqui em kVA. E o resultado total vai ser também em kVA. Né? Então, se você tem esse agrupamento de cargas já em kVA ou em VA, você não vai ter nenhum trabalho. Mas se você projetar, por exemplo, se você projetar aqui as tomadas de secador de roupa, forno de micro-ondas, máquina de lavar, em watts, na hora de fazer a demanda, você vai ter que converter. Tudo bem, é uma coisa bem simples, mas você é um passo a mais, né? Tá? Então, use logo em kVA. Se você conhece a sua norma, você já sabe que ela vai pedir em kVA, use já em kVA. Se você estiver fazendo um projeto interno aí, tá? Ok, deixa eu te mostrar outra norma aqui também. Falamos aqui da Neo Energia, falamos aqui da Energisa, né? Agora vamos falar aqui, por exemplo, da Enel, né? Enel que está aí presente no Ceará, Rio de Janeiro e em outros estados também. Olha só como ela é bem direta aqui ao assunto do cálculo de demanda. Critério da área útil. Então ela já dá aqui
O critério da área útil já dá aqui um fator de diversidade aqui para você usar também no critério da área útil. Você vai achar a área útil do apartamento e você vai multiplicar então pelo fator de diversidade, vai achar a demanda do apartamento. Detalhe mais uma vez que você vai achar em que grandeza? KVA de novo, tá? Vou parar de falar porque você já viu que é praticamente em todas elas vão ser assim, tá? Demanda em KVA. Ok, então o que é que eu tenho aqui mais interessante nessa norma da Enel? Por exemplo, quando eu tenho agora, eu te mostrei o critério da área útil, e logo abaixo aqui está o critério da carga instalada. E mais uma vez, olha só, ela me dá uma fórmula, vários fatores, e o que é cada fator desse? É um grupo de carga. Então, por exemplo, você tem cargas de iluminação. Letra A, o que é? Demanda das potências em KVA para iluminação em tomadas. E isso aí já tem uma outra formulazinha, tá? AI, AD e FP. Sendo que AI é potência de iluminação incandescente, AD ninguém mais usa praticamente, né? AD são as luminárias, né? Iluminação de descarga, né? E FP é o fator de potência, que você vai ter que fazer um fator de potência médio para todos os grupos de iluminação. Né? Detalhe, então, que aqui pela primeira vez apareceu aqui, ó, somatório de potências em quilowatts de iluminação de descarga. Então, se você conhece essa norma, esse tipo de circuitos aqui, esse tipo de carga, você já deve estar declarando lá no projeto em watts, porque na hora de calcular a demanda, você já vai usar aquele watts. Mas todas as outras, ó, KVA, chuveiros e aquecedores, né? KVA, ar-condicionado, ele já dá também em quilowatts, olha só, quilowatts, então também se prepara, quem projeta aqui na Enel já sabe que o ar-condicionado tem que ser totalizado aí em quilowatts por causa do fator C do cálculo da demanda do critério da carga instalada. Tá? Elevadores também é dado aqui em quilowatts, tá? E outras cargas vai ser dado aqui em KVA. Então veja que aqui na Enel eu tenho algumas cargas que eu vou tratar em KVA e outras que eu vou tratar em quilowatts. Durante o projeto eu já me preparo, já venho tratando esses grupos de cargas em quilowatts ou KVA, e na hora de fazer a demanda eu já trago todo mundo aqui para essa fórmula. E claro que no final das contas a fórmula vai ser também em KVA. Não vai ter demanda final com quilowatts, tá? Sempre em KVA. Ok, agora aqui a gente está na norma da CEMIG, né? ND 5.2, e a norma da CEMIG também, olha só. Deixa bem claro logo de princípio aqui que para uma edificação residencial você vai somar dois tipos de demanda, demanda residencial e a demanda comercial. E a demanda residencial está aqui em função da área útil, tá? Função da área útil, critério da área útil. E quando você tem a demanda comercial, você tem que tratar então por esse outro critério aqui, que é o critério da carga instalada, ou seja, ela vai te dar uma fórmula aqui, que o resultado vai ser em KVA de novo, e você tem de novo aqui os grupos de carga, tá? Os grupos de carga. Mas bem parecido aí com as outras normas. Por último aqui vou mostrar o CPFL, que você vai ter também praticamente o mesmo comportamento. Olha só. Cálculo de demanda, edifício de uso residencial. Você vai usar então aí o critério da área útil, né? Se você tiver com finalidade comercial ou industrial, aí você vai se remeter aí ao critério da carga instalada, né? Por exemplo, ele vai já te apresentar aqui, por exemplo, aí você vai se remeter ao critério da carga instalada. Você vai calcular a demanda, tá? Você vai calcular com base nas cargas declaradas e nos fatores de demanda indicados na tabela 1. Então aqui, por exemplo, ele não vai te dar uma fórmula como você viu nas outras normas, mas ele vai te dar aí um monte de fator de demanda, você vai agrupar os seus grupos de carga, vai aplicar o fator de demanda de cada grupo de carga, vai somar todos e vai achar a demanda, que é a mesma coisa do critério da carga instalada. Tá? Então, resumindo aí, eu te mostrei 1, 2, 3, 4, 5 normas. Te mostrei aí 5 normas para você ver como é comum a todas elas esse entendimento que você está tendo aqui nessa aula, tá? Critério da área útil, critério da carga instalada, demanda individual, demanda coletiva, tá? Então, com isso, você está apto aí a pensar e a projetar e a calcular demanda em qualquer concessionária do Brasil. Por último, para finalizar essa aula, vamos mostrar aqui para vocês o passo a passo, né? Como eu falei, todo mundo gosta muito, todo mundo ama um passo a passo. Então, qual é o passo a passo que eu vou apresentar para vocês? Eu vou sugerir para vocês, tá? Durante muito tempo, durante vários projetos, eu
cheguei aqui a um método, uma sequência que eu considero que é muito útil, muito prático para você fazer cálculo de demanda. Vamos lá. Primeira coisa que você vai se preocupar, deixa eu aumentar o zoom aqui. Primeira coisa que você vai se preocupar, você começa aí pensando nos grupos de carga. Então, se você está fazendo um projeto de instalação elétrica interna, comece já agrupando essas cargas. Ar-condicionado, chuveiro, iluminação, tomadas. Comece já agrupando, porque você sabe que você vai precisar lá no cálculo da demanda, né? Principalmente para áreas comerciais, industriais, né? Critério da carga instalada. Depois você faz uma análise da sua edificação e já se prepara aí, olha, aqui na minha edificação vou usar o critério tal e o critério tal. Vou usar o critério da carga instalada para as lojas aqui do térreo. Vou usar o critério da área útil para os apartamentos aqui nos pavimentos superiores. Então você pensa nos grupos de carga, organiza os seus critérios e aí depois você parte para uma elaboração de planilha. Não está aqui nessa aula, mas já está em outra aula. Veja no nosso canal, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, para a aula, o episódio 38 e o episódio 6. Tá? Acabando a aula aqui, você corre lá nessas outras duas aulas, se é que você já não viu. Tá? E aí lá você vai aprender a fazer passo a passo, planilha, cálculo por cálculo, o cálculo de demanda para o seu projeto. Tá? Feito isso, você vai ter, então, você vai definir o quê? Você vai definir as demandas individuais primeiro, tá? Defina primeiro as demandas individuais. Por quê? Porque você vai estar já dimensionando aí os alimentadores, os disjuntores de cada unidade consumidora. Siga essa organização para evitar reprovações aí nos seus projetos, tá? Porque é muito comum a gente se preocupar muito com a demanda coletiva e calcula logo, e aí depois esquece de calcular a demanda individual de cada unidade consumidora. E aí erra num cabo, erra num disjuntor, erra uma bobagem no projeto que pode causar, né, reprovação. E por último, então, você vai fazer o cálculo da demanda coletiva usando a planilha que você já preencheu no passo 3. Tá? Vai e encerra aí os 5 passos colocando a demanda, calculando a demanda coletiva. Muito fácil agora, porque você já organizou os grupos, já sabe os critérios, a planilha já está pronta, já tem as demandas individuais. Então, por último, você finaliza com o cálculo da demanda coletiva, tá? Usando aí o critério que você organizou na área útil, da carga instalada ou os dois misturados. Tá? Ok, pessoal? Então, dessa forma aqui, nós finalizamos todo o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Tá? Falamos dos critérios, falamos da importância de você entender a demanda individual e da coletiva. Mostrei para você como nunca mais se confundir aí, ou se ficar com dúvida nessa questão do kilowatt ou kVA. E por último, te apresentei aqui um passo a passo completo para você fazer, para você não se preocupar mais com essa questão do cálculo de demanda em medição coletiva. Espero que esse conteúdo realmente tenha lhe ajudado. Compartilhe isso aqui com seus colegas, tá? Pode mandar aí nos grupos de WhatsApp que você pertence. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações. E aqui, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, você já sabe que nós temos um encontro marcado aqui para falar, para aprofundar um dos assuntos desse universo dos projetos elétricos de padrão concessionário. Tudo em AutoCAD, tudo em Revit, para você aumentar sua produtividade, aumentar seu faturamento e ter realmente resultados, benefícios da sua formação técnica. Então, a gente se encontra aqui na próxima aula, quinta-feira que vem, estaremos juntos de novo. Forte abraço aí para todos vocês.